Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos desenvolver um tema bastante relevante, sobretudo para nós nordestinos. O tema da nossa fala será o velho carro de bois, que tem como subtítulo os 5 movimentos de um sertão explorado. Este título está sendo objeto de estudo de minha parte, cuja pesquisa vai resultar na publicação de um pequeno livro abordando o período canavieiro ou ciclo de cana-de-açúcar no Nordeste, com todas as suas implicações políticas, sociais, econômicas, extrativistas e religiosas. Eu tenho produzido bastante matéria para este trabalho, que deverá ser reunido em um livro e publicado até o final deste ano, juntamente com outros 3 volumes que eu estou elaborando sobre a mitologia grega. Mas o objetivo dessa nossa conversa de hoje não é a mitologia grega, é a cultura sociopolítica e religiosa do sertão nordestino no período chamado de exploração da cana-de-açúcar. Eu vou, para começar, pegar um dos poemas que irá constar deste livro para estabelecer as conversas iniciais com vocês. Este poema ele trata de uma forma literária em que o carro de bois é personificado e dialoga conosco. É um soneto clássico do tipo italiano, metrificado, rimado e ritmado. Vejamos o que diz a primeira estrofe. O título do poema é A Voz da Roda. Sou eu quem leva ao tronco do suplício a carga amarga que a cobiça faz. Na minha roda gira o sacrifício. No meu rangido dorme a velha paz. Aqui o carro de bois evoca a sua condição existencial. Simbolicamente, metaforicamente. E ele começa de uma forma bastante dolorosa, dizendo
que é um instrumento de transporte, um meio de transporte que leva ao tronco o suplício. Quem era levado ao tronco do suplício naquele período da escravatura no Brasil? O escravo negro, a escrava negra, ou o pobre camponês submetido a um trabalho pesado a troco de uma recompensa mínima ou até miserável. Por isso o carro de boi nos fala: a carga que a cobiça faz é o que ele transporta. E diz ainda mais: na minha roda gira o sacrifício. Que sacrifício seria esse então? O sacrifício humano. O sacrifício da junta de bois e do ranger das rodas e da engrenagem do carro. O sacrifício de muitos para a riqueza de poucos. E ele acrescenta: no meu rangido dorme a velha paz. Mas não é aquela paz que nós aspiramos por ter uma estabilidade de vida do ponto de vista bastante amplo. É uma paz que significa um recolhimento interior, um processo de introspecção que o leva a uma certa aceitação daquele estado de subjugação, daquele estado de miséria, daquele estado de sujeição. Vejamos o que nos diz a segunda estrofe, ou melhor, o que nos fala o carro de boi, na segunda estrofe do poema. Sou feito servo, arrasto o peso imundo da mão cativa e da ambição sem freio. Conheço a fome que devora o mundo e o lucro vil que veste um falso esteio. O que não poderia sentir fosse o carro de boi um ser humano, senão essa situação deplorável que se constituiu aquela época em que se ampliou de forma assustadora a riqueza de poucos e se multiplicou de forma quase infinita a miséria de muitos. E o carro de bois, aqui simbolizando o escravo, o trabalhador humilde, expressa: eu sou feito servo, arrasto o peso imundo da mão cativa e da ambição sem freio. Conheço a fome que devora o mundo e o lucro vil que veste um falso esteio. A mão cativa da ambição sem freio pode ser metaforicamente traduzida como a ganância, a autocracia, a avareza, a concentração de poderes, sobretudo de poderes econômicos, sem uma função social da propriedade. E o lucro vil representa o lucro
que só tem uma única utilidade: de enriquecer insaciavelmente de forma interminável uma minoria, um pequeno extrato da sociedade, estagnando o fluxo do capital, o fluxo dos frutos das propriedades, e lançando sobre um abismo de miséria a fome de muitos, a escassez absoluta de muitos, a ignorância de muitos, em favor do vil metal, em favor da acumulação inútil e inesgotável, geralmente convertida ou transformada em patologias neuróticas, psicóticas, ou que beire ou chegue mesmo ao estado de loucura. No primeiro terceto do soneto, o velho carro de boi exclama: enquanto rolo, espalho a desventura, nos rastros fundos que a ilusão devora, sou carruagem da fome mais escura. Levo a riqueza e deixo a vida afora, pois sendo escravo desta arquitetura, sou carro morto que a desgraça ancora. Meu irmão, meu dileto amigo, carro de bois, receba o meu caloroso abraço de solidariedade e o reconhecimento que vem agora pelas páginas dos meus versos e da prosa contida nos meus textos. A vossa força de trabalho, que engrandeceu a nossa região e chegou como fruto benéfico a essas gerações sucessivas, da qual eu faço parte. Meu querido carro de bois, meu sofrido carro de bois, meu desprezado carro de bois, o que carregas tu sobre os ombros? Onde estão os teus fardos? Onde estão os teus fardos? Ele nos responde serenamente no último terceto do soneto: levo a riqueza e deixo a vida afora. Todo o seu trabalho não se reverte ao seu favor, mas ao favor de uma vida afora. O que representa essa vida afora? Quem é o dono dessa vida afora? Quem manipula essa vida afora? Pois sendo escravo dessa arquitetura, sou carro morto que a desgraça ancora. Como disse, meus amigos, minhas amigas, no início desta conversa nossa, este é um dos poemas que tem o título A Voz da Roda, que vai estar contido no futuro livro que iremos publicar, com o título Velho Carro de Bois. Que poderia mais eu acrescentar a respeito disso? Isso foram fatos históricos, não foram fantasias. Se fosse no mundo de hoje, poderiam ser convertidas em fake news, que quer dizer só uma palavra: mentira. Mas, lamentavelmente, de forma deplorável, esse estado de coisas não foram mentiras, foram fatos sociais concretos e muito dolorosos. Este soneto, ele
tem uma linguagem bastante alegórica. Nele, o carro ganha voz e consciência, transformando-se em narrador do seu próprio trágico destino. A roda que gira é a roda da história, perpetuando a exploração, perpetuando a relação injusta que vem desde os primeiros momentos da história da humanidade, a relação da força de trabalho com o capital. A roda que gira é a roda da história, perpetuando a exploração do homem pelo homem, dos pretensos representantes de Deus explorando os seus próprios irmãos. Esta escolha deste poema nos dá uma conclusão ou um final épico ao conjunto da obra, selando, ao final, com uma crítica e uma leve ironia e com uma autorrevelação grandemente poderosa. E que poderia ter mais força para expressar tudo isso, senão a arte em geral, a escultura, a pintura, a música, mas, sobretudo, a poesia. Porque a poesia, quando é tocada pela verdade da terra, não se contenta em ser apenas beleza. Ela se torna memória. Memória viva da história que não morre, da história viva. E quando carrega a memória dos que viveram o silêncio da servidão, ela se faz justiça através da voz encantadora dos versos e da poesia. O conjunto de poemas que eu vou reunir neste futuro livro, ele nasceu bastante do desejo de dar voz à madeira que range e ringe nas rodas da engrenagem do carro de bois, nas estradas poeirentas do nosso Nordeste, a roda que cortou a terra como faca sobre a pele da nossa própria história. O velho carro de bois, meus amigos, minhas amigas, o velho carro de bois, portanto, não é aqui, nesta fala, nessa colocação, nessa análise deste poema, um mero objeto de transporte. É uma rica metáfora e uma testemunha viva. É sujeito e vítima. Sua viagem vai além do sertão, muito além do sertão. Atravessa o tempo e alcança nossos dias, pois sua carga, acreditem, ainda pesa muito sobre muitas vidas, sobre os nossos ombros. Quantos dos nossos ancestrais saíram daqui em situação de desespero, carregados por um velho pau de arara, sob o desconforto e a precária condição alimentícia, para ir tentar sobreviver em países do sul e do sudeste do Brasil de forma altamente degradante. É isto que quer aqui
ser apresentado como uma voz que não pode ficar calada. Aqui eu busquei explorar camadas distintas da mesma dor. Eu busquei explorar camadas distintas da mesma dor. Ora direta e cortante. Ora lírica e sutil. Ora até dramática, dando ao carro a sua própria voz. E fiz todo o possível para manter com rigor as formas clássicas do poema, por respeito à arte, à beleza, à verdade e à história verídica, dando-lhe liberdade à palavra, por um dever com a história. Que essa nossa fala de hoje, esse diálogo entre nós, por respeito à condição existencial de todo ser humano, não sirva apenas por dever com a história. Que esse trabalho, que esse podcast, que essa fala, que esse desejo de transmitir sirva não apenas como um mero exercício literário, mas como memorial poético da luta entre o capital e o trabalho, tão atual no passado quanto nos dias de hoje. A luta entre a abundância para poucos e a miséria para muitos. Que o ranger destas rodas nunca deixem de soar em nossa consciência. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.